Exatamente este é o título da festa de hoje. Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. Irmãos e irmãs queridos, jovens, adultos, lideranças, quando o Papa Pio XI, ali em 1925, 93 anos, portanto, instituiu esta festa, o Papa quis dizer alguma coisa ao mundo. Naquele momento ali, na primeira metade do século XX, já resultado de um caminho e de um pensamento que já durava algumas dezenas de anos, onde se queria tirar de cena Deus e tudo aquilo que significasse algum tipo de relação com a transcendência. Ali o Papa Pio XI quis ensinar para a igreja e para o mundo que não tem jeito de organizar o mundo sem Deus. Não basta uma razão fecunda que pensa tudo, que organiza tudo. A razão sozinha não dá conta de organizar o mundo. Os homens e mulheres sem Deus não dão conta de organizar o mundo. O que o Papa quis lá e o que a igreja quer aqui é exatamente assegurar que a história do mundo, o jeito de pensar o mundo e de organizar o mundo, isso passa pelo coração de Deus. Estamos remetidos a um outro, e é preciso isso, gente. É preciso que todos, igualmente todos, estejamos remetidos a um outro, senão eu vou achar que a minha razão, a minha liberdade são superiores às suas, então eu posso organizar o mundo do meu jeito. Não, é preciso que haja alguém, mais do que algo, é preciso que haja alguém que de alguma maneira reivindique para si toda liberdade, toda razão, todo princípio de organização do mundo. Este alguém é Deus. Por isso, celebrar a solenidade de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, é reconhecer, irmãos, que nós estamos debaixo de uma soberania, estamos debaixo de um senhorio, que não é de alguém que leva um coração humano simplesmente, porque também Jesus teve e tem um coração humano, mas um coração humano que também era, na sua plenitude, o lugar onde Deus se manifestava na nossa história. O coração e o corpo de Jesus também eram habitação do Verbo de Deus, e mais do que habitação, era o Verbo. Por isso, só este aí, alguém de coração humano, que conheceu os sentimentos humanos, as fragilidades humanas, as necessidades humanas, e ao mesmo tempo portador do poder de Deus, esse aí pode dar para o mundo normativas, valores, pode pensar um mundo que está para cima de pensamentos meramente pessoais ou corporativos, porque ele olha o mundo de cima, como quem vê tudo, vê todos, quer para si todos, sem perder ninguém. Esta certamente é, digamos assim, a referência mais bonita e preciosa que podemos levar conosco dessa solenidade. O mundo é de Deus, e Deus haverá de reivindicar para si aquilo que Ele fez para Ele. O mundo, as pessoas, as criaturas, toda a criação está remetida a Deus.
As leituras que temos hoje, irmãos e irmãs, nos fazem pensar nesse jeito de Deus reinar. Nessa pequena parcela aqui da profecia de Daniel, nos encontramos com uma bela imagem e com um título que Jesus gostava muito de usar: Filho do Homem. Ali, numa visão noturna, aquele que via, contemplou entre as nuvens um como Filho de Homem, que se aproximou do ancião de muitos anos, uma imagem também, uma metáfora do Pai, que recebeu daquele ancião poder, glória, realeza. E com isso, ele inaugura um reino que não se dissolverá. Quando nós formos daqui a pouco ler o prefácio da missa, ali nos encontramos com algumas características deste reino de Jesus. Lá nós vamos rezar assim, nos convidando, a igreja e toda a criação, a nos submeter ao poder de Jesus, toda a criatura. Então, submetendo-se ao seu poder, toda a criatura entregará a vossa infinita majestade ao Pai. Jesus entregando ao Pai um reino eterno e universal. Isto é, tão bom que não vai acabar, é eterno e universal, que não deixa ninguém de fora. Um reino eterno e universal. Aí vem as características do reino, 2 pontos: reino da verdade, da vida, da santidade, da graça, da justiça, do amor e da paz. Quem é que não quer isso, gente? E é porque todos, ou qualquer mente sensata deseja isso, é que esse reino é eterno. Isto é, quando chegarmos nesse ponto, não queremos que acabe jamais. É universal, porque todo mundo merece viver e construir a sua história e morrer dentro de um tempo ou de um reino onde circulem estas coisas boas: verdade, vida, santidade, graça, justiça, amor, paz. Nesse lugar aí, nós queremos estar todos, universal, para sempre, eterno. Só que isso, irmãos e irmãs, isso é o empenho de todos aqueles que explicitamente creem em Jesus e aceitam a soberania dele. Aqui entra, acredito, um belo caminho que se pode fazer exatamente a partir do tema do DNJ desse ano: fé, vocação, cultura da paz. Nós fizemos uma opção explícita por Jesus. Nós sabemos quem é este. Aquilo que Pilatos não sabia, nós sabemos. Tu és o rei dos judeus? Que fizeste? As perguntas para as quais Pilatos não tinha resposta, nós temos. Nós sabemos quem é Jesus. Fizemos uma opção explícita de fé por ele. E uma opção de fé que deveria ser o sentido da nossa vida. Escolhemos este e vamos com ele. Isso é a fé. E o nosso caminho de fé nos colocou em vários lugares de missão, de serviço. Isso é a vocação. Tarefas e serviços dentro da igreja e fora da igreja. E aqui se expressa bem, nessa estrutura aqui, se expressa bem tudo que existe na igreja. Existe uma bela comunidade de batizados, e nós todos fazemos parte dela. O batizado é aquele que se fascinou por Jesus, se
se encantou por ele e quis fazer um caminho de conhecimento e de seguimento. Nesta grande comunidade de batizados, há gente que assume tarefas diferenciadas. Eis vocês em muitos lugares na igreja, nos grupos juvenis, nos trabalhos pastorais, nos movimentos, nas novas comunidades. São formas de estar na igreja, são formas de serviço. E eis-nos aqui, os ministros ordenados a serviço da fé, cuidadores da fé do povo de Deus, particularmente da comunidade dos batizados leigos e leigas. Existe o nosso ofício para cuidar, para zelar, para formar, para estimular a fé de vocês. E se nós não fazemos isso, estamos descuidando daquilo que nos é próprio. E não só cuidando de vocês enquanto estão na igreja, rezando ou celebrando o mistério, mas também capacitando-os, essa é a nossa tarefa, para estarem lá no mundo, onde vocês frequentam todos os dias, começando talvez pelo ônibus que peguem pela manhã para ir para a escola ou para o trabalho, ou na van, até depois de passar pela escola, pela faculdade, pelo trabalho, pelo lazer, até poder regressar para casa e ali conviver com aqueles que lhes são mais próximos e queridos, o papai, a mamãe, os irmãos, os que estão lá agregados naquela família. Esse é o nosso dia, esse é o seu dia. E onde quer que você passe ao longo do seu dia, vocês lá no mundo, ajudados por nós, formados por nós, vocês estão chamados lá a dar testemunho da fé que levam no coração. Não se trata de subir no banquinho e fazer uma pregação no meio da praça sobre Jesus. Não, irmãos. Se trata de lá, onde quer que vocês estejam, pensando em Jesus e porque são dele, tomarem decisões, posturas, darem respostas, reagirem, oferecerem às pessoas que pedirem uma palavra acerca de qualquer realidade, pensando em Jesus e na fé cristã e na revelação cristã. Esta é a nossa tarefa, esta é a sua tarefa. O leigo é aquele que, como eu digo sempre, tem um pé na igreja e um pé no mundo. Não existe leigo pererê. Leigo pererê é o que tem uma perna só. O leigo tem sempre duas. E com essa perna aqui, onde ele celebra o mistério, pensa o mistério, ele com a outra vai expressar aquilo que o mistério celebrado o fez aprender e dar a si mesmo. Há uma palavra de Jesus no Evangelho que nos chama a atenção. Ele vai dizer assim: o reino não está aqui ou está ali, o reino está dentro de vós. O reino já começou, gente, já está inaugurado. A encarnação, o ministério de Jesus, o seu mistério pascal, já instalaram o reino. Nós que cremos em Jesus, já somos portadores do mistério do reino. O reino tem que sair de mim e ter visibilidade fora de mim, no modo como eu me relaciono, como eu penso, como eu decido, como eu voto. Tudo que do reino está em mim pela fé que eu tenho em Jesus, isso tem que brotar para fora e atingir as realidades, as estruturas, os ambientes. Por isso que o leigo, a leiga, é aquele que, conhecendo Jesus e fazendo a experiência dele, vai levar para fora da igreja aquilo que Jesus ensinou e quer para todos. O reino está dentro, precisa ter visibilidade fora, e precisa ser eterno porque é bom demais, e universal porque é para todos. A minha missão é de vocês, a nossa missão é de vocês, é fazer com que se amplie sempre mais os domínios do reino.
de modo que Deus esteja na família, esteja na faculdade, esteja na fábrica, esteja no bar onde se toma ou se come alguma coisa, esteja no campo de futebol onde nos divertimos, de modo que lá as relações deixem transparecer exatamente aqueles valores do reino: verdade, vida, santidade, graça, justiça, amor, paz. Essa é a nossa missão, a nossa vocação, irmãos. E se a gente não fizer esse caminho de uma fé que me leva a assumir uma vocação na igreja e na sociedade, se não for por esse caminho, nós nunca vamos chegar a uma cultura da paz. E como dizia lá hoje num dos grupos que eu fui visitar, os irmãos leigos que estavam lá, a professora Adriana, aqui cultura da paz é no sentido de cultivo. Se nós queremos colher hortaliça, nós vamos ter que limpar o quintal, revolver a terra, plantar a semente, aguar, zelar para que cresça do jeito certo, até que eu possa colher a hortaliça. A cultura da paz, irmãos e irmãs, não começa com estalar de dedos, ou porque eu quero e você quer. Haverá uma fadiga do cultivo, de modo que os violentos, os agressivos, os intolerantes, os intransigentes percebam que há outro jeito de resolver as coisas que não seja no tapa, na violência, na opressão. Há de se cultivar pacientemente um jeito de ser e de fazer as coisas. E isso para nós aprendemos de Jesus. Aqui no texto do Evangelho que lemos, Jesus faz questão de, primeiro, usar da boca de Pilatos para dizer que ele é rei. Tu dizes: eu sou rei, e nasci e vim ao mundo para isso, para dar testemunho da verdade. Quem é da verdade, escuta a minha voz. Gente, não existem duas verdades contraditórias, só existe uma verdade, que pode e deve ser construída a muitas vozes. Isto é, podemos conversar muito sobre qualquer tema, mas precisaríamos chegar a uma verdade sobre aquele tema. E se essa verdade de fato é aquela que congrega e que ninguém pode negar, esta verdade é a de Jesus, ou é Jesus mesmo. Interessante que o versículo seguinte ao último aqui que lemos, o 38, lemos até o 37, é a pergunta que Pilatos faz a Jesus, desconcertado, e Pilatos ainda não dá conta de conduzir o processo. Pilatos pergunta para Jesus, depois dessa fala: o que é a verdade? O que é a verdade? A verdade, irmãos, dentro da soberania de Jesus, dentro do seu reinado, dentro da opção de fé que fizemos por ele, a resposta de Pilatos tem, a pergunta de Pilatos tem resposta. O que é a verdade? Resposta: Jesus. E no mesmo Evangelho de João ele faz questão de dizer: eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o meio, caminho, o modo de ir, a verdade, o alvo, a vida. Por isso, irmãos, não podemos tirar os olhos de Jesus, não. É a partir dele que haveremos de aprender todas as coisas, saber todas as coisas, julgar todas as coisas. Ele é a verdade. Quando nós quisermos dar amplitude ao reino, nós não temos que construir igrejas simplesmente. Nós temos que, conhecendo Jesus, viver do jeito de Jesus. O reino cresce não é construindo igrejas. O reino cresce quando o meu coração e o seu coração se ajustarem a Jesus, a ponto de nós querermos ser aquilo que Ele foi e nos mandou ser. Quem quiser ser meu discípulo,
Tome a sua cruz, a sua missão de cada dia e venha atrás de mim. Então, meu desejo, termino, é que tudo seja assim, irmãos e irmãs. Vendo aqui tantos jovens e sabendo nós todos que terminou em Roma um sínodo sobre a juventude, o que nós queremos pedir é isso, queridos jovens. Ajudem a gente, ajudem a igreja a pensar um jeito de estar no meio dos jovens, mas estar lá a partir de vocês. Nós estamos com jovens em algum momento, o DNJ é um dia só por ano, vocês estão lá todos os dias com seus colegas jovens. Nós precisamos encontrar jeito de falar ao coração deles, e falar de Jesus ao coração deles, e falar não por imposição, mas falar de Jesus de modo que eles queiram conhecer Jesus, queiram amá-lo, queiram se apaixonar por Ele, queiram tê-lo como a verdade deles. Ajudem a gente a entrar nas escolas, ajudem a gente a entrar nas universidades, ajudem a gente a entrar nos organismos juvenis que estão aí em toda parte. Nós precisamos apresentar Jesus às juventudes, e vocês são nossos primeiros enviados, aqueles com quem podemos contar desde agora. Queremos ir junto, mas vocês sabem o caminho, vocês sabem a linguagem, vocês sabem o jeito de lidar com seus colegas jovens. Haveremos de ir atrás para dizer aquilo que talvez alguns não tenham ainda como dizer. Nós temos, mas queremos que vocês abram os caminhos, convençam os seus colegas de que poderiam escutar a igreja, escutar o Evangelho, acolher Jesus. Ajudem-nos a evangelizar a juventude antes que outros ídolos se apresentem aos nossos irmãos jovens e os levem por outros caminhos, por outras verdades e por outras vidas que não são Jesus. Agradeço imensamente a vocês lá, jovens, leigos e leigas que estão nas suas comunidades fazendo lá algum bem. Continuem fazendo isso, não para fazer carreira, mas para ampliar o reino de Jesus. Quando esse reino bom se instalar, todo mundo ganha e ninguém vai querer que esse reino acabe. Vamos juntos. O Senhor Jesus vai conosco, somos dele, ele é o nosso rei pastor. Nós somos ovelhas que queremos escutá-lo. Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. Queremos escutá-lo e pensar e organizar o mundo do jeito dele e não do nosso.